Olá, pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, esse é o canal Vivendo Arte, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje nós vamos ter o passo a passo do corte da costura do colete estilo cropped. Para fazer o colete até o tamanho 44, eu utilizei 1 metro, 90 centímetros a 1 metro de tecido. Tamanhos maiores, sugiro que você compre aí 1,5 metro até 2 metros para ter uma margem bem mais tranquila para costurar, ok? Lembrando que se você ainda não é inscrito, se você ainda não me segue aqui no YouTube, não custa nada, né? E eu sei que você está assistindo esse canal sem ter se inscrevido ainda. Então, aproveita, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu vou ter um prazer enorme em te responder. Aproveita também e me segue nas outras redes sociais. Os nomes estão aqui embaixo. Tá bom? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e bora pro tutorial. Pessoal, vamos começar então o nosso tutorial de corte e costura. Para esse colete eu vou utilizar aproximadamente 90 centímetros, tá? Eu já risquei, então aqui a gente tem os dois meio frente, duas lateral costas, duas lateral frente, o meio costas e o revel da gola das costas, tá? Esse tecido ele tem 1,5 metro de largura, eu tô com ele dobrado aqui ao meio. E aí, por que eu tô falando que eu vou utilizar 90 centímetros? Porque eu ainda vou tirar aqui duas faixas de tecido. Eu não vou tirar enviesado, eu vou tirar ele no fio reto. Então, vou precisar de 2 galões aqui de 4 ou 5 centímetros para poder fazer os acabamentos aqui da cava, ok? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui os nossos galões. Esse tecido ele cede um pouquinho. É claro que na diagonal ele cederia muito mais, mas aqui dá para resolver o meu problema tranquilo. Revel do ombro, o meio das costas, a lateral das costas aqui, revel da frente, lateral frente e o meio frente. O que é que nós vamos fazer agora? Primeiro aqui, no meio do revel, nós vamos bater um pique. E aí nós vamos lá na máquina, dar um acabamento de overlock aqui. Se você não tem overlock, você pode bater uma costurinha aqui assim, para ele ficar ajeitadinho aqui, tá? Aqui também nós vamos bater um acabamento de overlock nele inteiro aqui, ó.
Só não nessa parte aqui, porque essa parte aqui pega também o meio da manga. Então, nós vamos bater os dois acabamentos e aí eu já volto pra gente poder fazer o restante. Então, passei um overlock aqui no revel, tanto da frente quanto das costas. Aí agora aqui nós vamos vir e vamos juntar o ombro do revel da frente com o ombro do revel das costas. Alfinetar. A gente vai passar uma costura aqui, unindo os dois ombros do revel da frente e das costas. Vamos aproveitar que a gente vai para a máquina para poder unir esses revéis e vamos juntar a lateral costas com o meio costas. E aí a gente alfineta aqui. E alfineto o outro lado. Vai ficar assim. Nós vamos passar aqui a costura reta, o acabamento na overlock e depois nós vamos rebater essa costura aqui, tá? Como a gente não vai forrar, o ideal é rebater a costura. Se você não quiser rebater a costura, não tem problema. Eu acho que fica mais bonito, então eu vou rebater a costura. Nas costas, agora vamos para frente. A gente pega a lateral frente e o meio frente aqui. Vai ficar assim. Ele vai criar essa barriguinha aqui mesmo, tá? É por causa da dobra aqui, ó. Depois do acabamento da nossa barra. Então vamos lá para a máquina pra gente fazer essas costuras. Evitem de deixar sobrar aqui na gola, tá? Aqui na cava vai sobrar mesmo, mas na gola evita de deixar sobrar. Eu vou tombar a costura aqui para o lado da lateral, tá? Tanto das costas quanto da frente, e eu vou passar uma costura aqui rebatendo. Bom, pessoal, então, olha, eu passei uma costura aqui para tombar, tá? Apesar desse tecido ele ser uma alfaiataria e ele ser bem grossinho, né? Ele tem um caimento super gostoso. Tomem cuidado porque esse tecido ele desfia, dependendo da alfaiataria que você compre, ele desfia na costura. Então é bom fazer essas costuras de reforço, tombar a costura, dar um outro reforço para que evite estragar a sua peça. Peças muito justas também com ele não funcionam, tá? Então, peças acertadas no corpo, ok, mas peças que são muito justas, ele tende a desfiar. Tá, aqui tá frente, as costas também eu passei. Agora nós vamos montar a nossa peça.
que eu vou fazer agora? Eu vou dar acabamento nos ombros aqui das costas, e aí depois eu já vou vir com a frente do colete e juntar aqui os dois no ombro. Eu vou fazer essa costura lá, eu não vou mostrar essa costura para vocês, eu vou fazer e aí depois eu volto para a gente poder juntar o revel e aí fazer a costura junto. Então, ó, eu dei acabamento só nas costas e a frente não. E aí depois eu passei uma costura aqui de 1 centímetro, porque a gente precisa conseguir abrir essa costura aqui, igual a gente fez aqui no revel frente e costas, tá? A gente precisa conseguir abrir essa costura. Agora o que nós vamos fazer? Vou colocar aqui pelo direito, vou vir aqui com o meu revel. Uma coisa que eu fiz, que hoje eu faria diferente, tá? Agora na hora da costura. Eu deixaria igual eu deixei o da frente aqui, tá? O revel. Eu colocaria ele o ombro inteiro. Foi uma besteira que eu fiz aqui, deixando só 5 centímetros. Então eu venho, ó, abro aqui, vou abrir também essa daqui, e aí eu vou bater aqui, costura com costura, direito com direito, e aí eu vou vir alfinetando aqui. Para eu não perder essa costura e ela ficar certinho, batendo costura com costura, o que eu faço? Primeiro eu encaixo o alfinete na costura do revel, e aí depois eu venho, abro a costura aqui e encaixo o alfinete aqui, para ela ficar bem no meio da costura aqui. E aí eu acerto aqui as pontas e encaixo o alfinete novamente, passando de uma costura para outra. Daqui vai sair aqui e aí eu encaixo aqui, para a costura ficar aberta, ó. Então, quando eu passar a costura aqui, eu tenho que deixar quando eu passar essa costura prendendo os dois aqui, eu tenho que deixar essas duas costuras abertas, tá? Por quê? Porque esse tecido, ele é um pouco mais encorpado. Então, se eu não deixar essas costuras abertas, ela vai ficar um acabamento grosseiro. E aí eu venho alfinetando, vou fazer isso aqui também no outro ombro. Depois de alfinetado vai ficar inteiro assim. Aí o que eu vou vir fazendo? Vou passar uma costura aqui, aqui, aqui nas costas, aqui e aqui, até chegar aqui. Então, ó, vai ficar assim. Ó, aqui na costura que eu falei, tá vendo? Ela vai travar a costura certinho. Se a gente abrir o ombro aqui, ó, vai tá perfeito. Aqui também, ó, do outro lado, perfeito. Agora, onde é assim, a gente vai dar um recortinho. Onde é arredondado, a gente vai dar uns piques. E aqui, onde tem essa costura aqui, a gente vai juntar aqui e vai fazer um pique grande, como se fosse um canto, para ele diminuir o tamanho e a gente conseguir arrumar essa costura aqui dentro depois, porque ela vai vir para cá para dentro, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Mesma coisa que a gente fez nas laterais aqui. A gente vai pegar essa costura
essa sobra de costura de tecido daqui e vai tombar para dentro do revel, da parte interna do revel. E vai passar uma costura aqui. Vai ficar assim. Aqui onde é o biquinho também. É sempre bom a gente dar uma esticadinha aqui no biquinho para poder tombar a costura. Se não der para chegar até a pontinha aqui, você faz a costura antes e deixa o biquinho aqui para ela ficar com um acabamento perfeito. O revel não vai ficar voltando, porque agora a gente vai travar o revel. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir de novo essa costura dos ombros, vai abrir as duas costuras e vai tombar uma por cima da outra, aqui, acertando aqui e puxando. Puxando assim, gente, no sentido de deixar toda a parte do revel aqui, só a dobra da primeira costura aqui para fora, aqui, ó, na lateral, tá? Sem mostrar revel, sem deixar tecido de fora para dentro e nem tecido de dentro para fora. E a gente vai acertando. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez aqui em cima. A gente vai pegar o alfinete, vai encaixar no meio da costura, vai pegar essa parte aqui, vai ajustar no meio da costura também, enfiar o alfinete por baixo, no meio da costura. Acertou? Tá os dois no meio da costura, não tá sobrando tecido nem para um lado nem para o outro. Aí a gente vem e alfineta aqui. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, o que que a gente vai fazer? Aqui por cima, a gente acerta aqui. A parte do ombro, tá? A parte da frente, a parte das costas, alinha bonitinho. Tá com dificuldade, acha que não vai conseguir? Vem, arruma aqui direitinho, dá uma puxadinha. Não é uma puxadinha para esticar, gente, é uma puxadinha para acertar aqui a costura. E aí você vem e passa um alfinete, alinhando essas costuras tanto daqui, tanto da frente quanto das costas, para deixar o mais bonitinho possível. Acertou, ajustou, tá certinho aqui? A gente vai dar uma travadinha aqui dentro dessa costura, dentro aqui da costura que a gente fez. Por fora fica assim, por dentro fica assim, não dá nem para você ver onde foi feita a costura de travamento. Isso a gente vai fazer nos dois ombros, tá? Vai fazer essa costura de travamento aqui nos dois ombros. Então, ó, depois de eu ter travado os dois ombros, o que que eu fiz? Como eu não queria passar, é que o meu ferro não tá aqui. E esse tecido ele é bem molinho, então ele não vai travar direito, mesmo eu passando, batendo nas costuras, tá? O que que eu vou fazer? Eu alfinetei toda a volta, no mesmo esquema que eu fiz aqui em cima, ó. Tô batendo os ombros para ver se a minha costura, se a minha modelagem não ficou um lado maior que o outro na hora da costura, ó. Tá certinho aqui, tá certinho aqui. Antes de travar aqui, pra gente finalizar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, que eu deixei esse espaço aqui de 4 centímetros para a dobra da barra, tá?
Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui onde tem o revel, eu não vou, nesse caso aqui, eu não vou dobrar, porque vai ficar feio. Então, eu vou bater aqui, eu vou pegar essa margem aqui, que eu deixei aqui, ó. Aqui foi onde eu fui cortar. Então, esses 4 centímetros aqui, eu não vou usar nessa primeira parte aqui. Eu vou virar isso daqui e passar uma costura pelo avesso, tá? Porque aí eu vou travar aqui essa ponta e já vou deixar aqui pronto para fazer a margem de costura de 4 centímetros aqui, que é o que a gente vai fazer nas costas. Vou aproveitar também depois e já passar uma costura aqui de overlock no acabamento, porque eu não vou dobrar, porque se eu dobrar aqui vai ficar muito grosso essa costura. Para isso eu vou soltar aqui, vou dobrar aqui e vou bater. Aí ela vai passar para cá, tá vendo? Vou fazer isso também do outro lado aqui. Então, essa parte aqui eu já posso dobrar. Aí, vocês podem escolher como que vocês vão fazer isso. Se vocês vão dobrar aqui, simplesmente, só dobrar aqui. Se vocês vão simplesmente dobrar aqui e passar uma costura aqui. Ou, se vocês vão pegar essa costura aqui, essa marcação aqui, transferir ela para o avesso e passar uma costura juntando os dois aqui. Então, eu venho, viro aqui, e aí eu vou alfinetando onde está a marcação, alfineta aqui, igual eu fiz lá na costura, para juntar as duas costuras. Eu venho, faço uma costura aqui em cima, e aí depois eu só... Deixa eu empurrar um pouco mais para cá para vocês verem com a pontinha. E aí depois eu só vou virar. Eu, sinceramente, eu sei que dá mais trabalho fazer assim, tá? Eu sei que não é fácil fazer assim, dá mais trabalho. Até para explicar é mais trabalhoso. Mas eu acho que o acabamento fica mais bonito do que se você simplesmente bater uma costura aqui assim. Se você quiser fazer, bater na costura aqui, fica à vontade também. Eu acho que a costura tem que ser fácil, né? Se você vê que assim, da forma que eu quero fazer no meu, tá muito difícil, você vem, ó, marcou, dobrou, tá aqui, certo? Você vem, dobra aqui e dobra aqui. Vou mostrar para vocês os dois acabamentos para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, na marcação que eu fiz, então vamos lá para vocês entenderem. Só a frente, tá? Essa daqui eu vou bater uma costura por dentro. Então ela fica assim depois de acabada. É claro, gente, que aqui tá só alfinetado, tá? Mas eu tô achando muito difícil, eu não quero fazer assim, eu acho que dá muito trabalho. Eu tô trabalhando, sei lá, por produção, quero fazer para vender. Aí você pode fazer assim também, tá? Você vem, dobra na marcação e passa uma costura aqui. O que que eu acho dessa parte que eu acho que não fica legal? Porque você fez todo o acabamento embutido aqui, rebateu a costura por dentro, aí aqui na barra você vem e passa uma costura aqui. Fica só a costura da barra aqui. Para mim, não faz sentido. Mas, se você quiser fazer, rebater a costura todinha pelo lado de fora, ok, fica muito bonito também. Eu acho que fica bem elegante. No meu caso, eu vou optar por fazer essa costura embutida aqui dentro. Então, vou passar uma costura pelo lado
de dentro aqui, onde tá os alfinetes aqui, vou passar uma costura aqui e outra aqui e depois eu desviro. Bom, então vou lá fazer essa costura e venho mostrar aqui para vocês como que ficou esse acabamento aqui. Fiz a costura todinha aqui, pegando exatamente onde estava a minha marcação, e aí eu venho e acerto aqui, então ele vai ficar, ó, o acabamento por fora, sem costura rebatida, né? Aqui eu vou retirar esse excesso de tecido, eu vou cortar esse excesso de tecido aqui e vou pegar aqui, arrumar esse acabamento da minha overlock aqui, vou levantar ele um pouquinho aqui, ó, passar aqui. Para quê? Para quando eu virar aqui, vou virar aqui, ele vai ficar dessa forma. Então, depois que eu acertar aqui, olha, eu tirar esse excesso de tecido. E aí que vier com aqui a costura, vai ficar bonitinho, acertadinho aqui, tá vendo? Vai ficar ajustadinho. Também, depois de cortar esse excesso de tecido, eu vou cortar esse excesso aqui. Só que tem um detalhe aqui para poder cortar, tá? Eu não posso passar dessa costura de emenda. Então, eu vou cortar o excesso de tecido, jogando aqui para fora. Essa parte aqui de dentro eu posso até cortar, mas essa parte aqui de fora eu não posso. Por quê? Por causa do acabamento aqui das costas, tá? Da emenda aqui da lateral frente com a lateral costas. Então, tem que tomar cuidado com isso, senão a gente pode pôr a peça a perder, ó. Depois eu vou vir e vou rebater uma costura aqui também. Vou chegar até a pontinha aqui? Provavelmente não, porque ele vai virar aqui, pode dar pode dar uma preguinha aqui. Então, eu vou virar aqui e vou rebater essa costura para que todo esse acabamento ele fique pro lado de dentro. Tá? Então, vai ficar assim. Uma outra coisa que tá faltando aqui, que eu tô percebendo que a gente ainda não fez e que eu não mostrei para vocês lá na modelagem, né? Que a gente não marcou, foi o bolso aqui. Eu vou optar por não fazer esse bolso hoje, porque eu acho que o vídeo já vai ficar muito longo. Eu queria explicar esse acabamento embutido, esse acabamento de alfaiataria, para num próximo vídeo, quando a gente fizer, a gente conseguir colocar o bolso aqui, porque esses acabamentos aqui eu não vou precisar explicar mais. Combinado? Então, eu vou retirar essa ponta aqui de excesso, só do revel, tá, gente? A ponta aqui do colete em si eu não vou retirar. Pronto. Aí eu vou passar aqui uma overlock aqui para poder acertar e depois a gente dá o acabamento certinho aqui na hora da barra. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou emendar frente e costas aqui, vou deixar 2 dedos aqui sem emendada, mais ou menos 5 centímetros aqui, e eu vou emendar aqui para baixo. Porque depois a gente vai passar o viés aqui. Então, eu vou fazer essa emenda aqui, vou passar um ferro nele para poder bater essas costuras, fechar essas costuras, acertar, assentar, tá? Inclusive essa costura aqui que a gente fez, para a gente poder passar o viés aqui e dar o acabamento na barra dele como um todo, tá? E aí eu volto para mostrar para vocês. Então, nós não vamos dar o acabamento de loja nesse caso aqui, porque senão isso aqui ia ficar muito duro, tá? Então, nós vamos deixar o viés comum aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Direito do viés, no avesso da nossa cava, a gente deixa uma sobra aqui, e aí a gente vem costurando. Procura dar uma esticadinha no viés.
e manter a peça frouxa, tá? Sem esticar a peça, dando uma esticadinha só no galão. Aí eu vou fechar aqui a nossa peça. E aí eu vou vir agora com o nosso viés aqui. Vou colocar aqui. Vou jogar a nossa peça aqui para trás. E vou dar uma costuradinha aqui. Que eu já tirei o excesso. Cuidado para não deixar o viés torto, tá? Então acerta aqui. E a gente vem, dá uma olhada, vê se tá certinho, se dá para dar uma costuradinha a mais. Se o nosso viés está certinho aqui, ó. Então, nosso viés está certo aqui. Agora, o que que eu vou fazer antes de costurar aqui? Eu vou dar acabamento aqui na nossa lateral com overlock, e aí eu vou voltar para costurar o viés. Então, agora eu vou tombar a costura da nossa peça aqui para o lado das costas. Vou encaixar aqui, tirar essa ponta aqui, esse excesso de linha. Tombo a nossa costura para cá, encaixo, e aí o que que eu faço? Eu abro a costura aqui do viés, e aí eu termino de fechar esse viés aqui na cava. E aí ele vai ficar assim. Agora, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso rebater essa costura todinha aqui. Então, vou rebater aqui. Aqui eu vou dobrar aqui, dar só um piquezinho. Vou também dar uns piques aqui. E aí, depois dessa costura tombada, o que que eu vou fazer agora? Cortar esse excesso aqui de tecido. Jogar um cortinho aqui assim, ó. Deixar ele mais na diagonalzinha. A sobra aqui do viés para ficar melhor. E aí, eu vou vir aqui agora pelo outro lado aqui. Eu vou vir, tombo aqui, viro de novo e eu passo uma costura. Eu vou deixar o braço da máquina livre para me ajudar. Venho, dobro e passo uma costura pela frente, tá? E aí o nosso acabamento vai ficar assim, ó. Um acabamento perfeitinho, perfeitinho, lindo, lindo, lindo. Então, vou fazer isso do outro lado e já volto pra gente finalizar a barra. Bom, pessoal, então, bora finalizar o nosso colete, ó. Tá aqui, costuras, o acabamento. Eu ainda vou prender esse acabamento aqui. Eu confesso pra vocês que eu me arrependi, já falei isso no decorrer do vídeo. Me arrependi de não ter deixado esse acabamento inteiro para poder segurar ele aqui, igual eu fiz com o acabamento da frente. Se eu tivesse feito, isso aqui tinha ficado muito mais bonito. Mas ainda tem conserto, então eu vou passar uma costura aqui, tendendo todo esse acabamento aqui. Vai ficar uma costura aqui por trás, mas eu acredito que não vai ficar feio. Então, também já passei no ferro aqui, como eu mostrei para vocês, rebati essa costura. E aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou acertar aqui, porque essa costura aqui não é rebatida. Então, vou acertar aqui. E vou pôr um alfinete. Vou acertar essa costura aqui também. Vou pôr um alfinete aqui. Então, vai ficar assim. E aí, eu tenho alguns botões para colocar aqui. Eu posso pôr esse, ele é meio retrozinho.
Tem esse também, ele também é bem bonitinho. E tem esse aqui também, ele também é bem diferentão. Acho que esse aqui vai ficar mais bonito. Ultimamente eu ando com uma pegada mais retrozinha. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4 botõezinhos aqui, ó. Eu vou fazer a barra, vou prender os botões e aí eu venho para mostrar para vocês o resultado final. Também vou prender aqui, tá? O revel, passar uma costura aqui e aí eu venho mostrando para vocês como que ficou no corpo. Combinado? Então até daqui a pouco.